Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje nós falaremos sobre duas parábolas de uma vez só, pois ambas tratam do mesmo assunto: oração. E não é qualquer tipo de oração, é uma oração persistente, insistente. Tanto que podemos chamar uma de o amigo persistente e a outra de a viúva persistente. Vamos ver em ambas as parábolas que Jesus pede de nós uma oração com ousadia, com insistência, com persistência. Uma oração que abre a porta. Vamos lá? Meus irmãos, como vocês estão? Bom, vamos dar prosseguimento à nossa série de parábolas de Jesus. Vocês estão gostando? Se vocês estiverem gostando dessa série de parábolas e dos estudos que eu trago aqui, eu peço por favor para você deixar o seu like, porque assim não só eu sei que você está gostando e aproveitando, mas o YouTube também reconhece e consegue distribuir para mais pessoas. Uma breve recapitulação das parábolas que tivemos até agora. Bom, no primeiro vídeo nós falamos do porquê Jesus usa parábolas, porque ele utiliza esse método de ensino. No segundo vídeo foi a nossa primeira parábola, a parábola do semeador, e nela nós vimos 4 tipos de solo, e aí fica a pergunta: qual é o seu e o meu tipo de solo? Como está o nosso coração? E não só um tipo de solo, mas pode ser que em determinadas áreas da nossa vida ou em determinadas ocasiões da nossa vida a gente tenha mais de um tipo de solo. A segunda foi a do bom samaritano. E aí a gente aprendeu que o nosso próximo é qualquer um. E Jesus ainda nos ensinou um novo mandamento, que não é só amar ao próximo, ao seu vizinho, ao seu colega, ao seu amigo, como a si mesmo, mas é amar uns aos outros, amarmos uns aos outros, e não mais como a nós mesmos, mas como Ele nos amou. Então mudou o referencial de amor próprio para o referencial ser Jesus. E hoje nós falaremos sobre oração por meio de 2 parábolas. Então, a primeira parábola, ela pode ser conhecida como o amigo insistente ou o amigo à meia-noite. E a segunda pode ser conhecida como ou viúva persistente ou o injusto juiz. Nós vamos ver que ambas têm em comum essa oração com ousadia, insistente, incansável. Ambas as parábolas foram registradas no Evangelho de Lucas. A primeira no Lucas 11 e a segunda Lucas 18. São contextos diferentes, a gente vai falar rapidamente sobre esses contextos, mas vamos começar já logo com a parábola do amigo à meia-noite, o amigo insistente. Lucas 11, de 5 a 13. E ele prosseguiu. Ele quem? Jesus. Prosseguiu, porque ele já estava falando. Depois a gente vai ver o que ele estava falando, né? O contexto dessa parábola. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, seu amigo: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Estou usando a tradução da Nova Versão Transformadora, tá? NVT. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Você que é pai, você que é mãe, responda. Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém, Senhor Jesus? Vamos rapidamente
a Lucas 18. Agora é a parábola da viúva persistente ou do injusto juiz. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Vemos que a Bíblia é sempre bem atual, né? Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Amém? É interessante nós notarmos que em ambas as parábolas, o referencial de alguém a quem está sendo pedido algo e acaba por dar esse algo não é uma boa imagem, um bom referencial. No primeiro é um dito amigo que não faz por amizade, mas porque está sendo importunado. Tudo bem que era meia-noite. E ele já estava deitado com a família. Então, se ele levantasse, né? Imagina, você que é pai e mãe, você sabe que ali seu filho acabou de dormir, tá todo mundo deitado. Aí você vai levantar, vai fazer barulho. Às vezes não vale a pena. Fica ali deitado, deixa para depois, porque as crias acabaram de dormir. Eu tenho um filho de 3 anos e meio e eu sei bem o que é isso. Mas, por fim, esse amigo, né, decide então, com as palavras do próprio Jesus, né, que não por amizade, mas pela insistência, esse amigo acaba por dar o que o outro amigo ali do lado de fora está pedindo. E já no segundo exemplo, nós temos então um personagem bem ruim, que é um juiz injusto. E o próprio Jesus diz que esse juiz não só não temia Deus, como não se importava com as pessoas, né? E aí você pensa, nossa, mas Jesus está comparando Deus primeiro a esse amigo que tá ali e não quer levantar e não quer se indispor, né, com a própria vida, com a rotina dele, com as circunstâncias ali, e o outro com um juiz injusto. É justamente o contrário. Ele está buscando, por meio de uma coisa totalmente oposta, mostrar que Deus é completamente diferente. E se até pessoas assim acabam por ceder a um pedido, quanto mais ele, que é um pai de amor e que é um Deus justo, não fará a nós que estamos ali pedindo, buscando-o em oração. Se a gente se focar apenas nas palavras de Jesus aqui, ele está dizendo: sejam insistentes e persistentes na oração. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Essas não são as únicas passagens que Jesus fala sobre oração, né? Essa aqui são 2 parábolas que essa Bíblia aqui listou e categorizou como parábolas sobre oração. Mas Jesus fala muito mais coisa a respeito de oração e os nossos outros irmãos da fé, os apóstolos, todo mundo que escreveu aqui essa Bíblia e participou, né, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nos dão muitos insights, muitas revelações sobre oração, sobre o que é oração, sobre por que devemos orar, o quanto devemos orar. Inclusive essa parte de peça e receba, procure e encontrará, né? Bata, a porta será aberta. Ela também é relatada em Mateus 7. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. E aí, se você
observou aí, foi atento. Em Lucas 11, quando ele termina de registrar isso, ele fala assim: quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Já que em Mateus registra: seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Em vez de falar do Espírito Santo, ele fala bons presentes. E aí eu fui ver, e no original, em grego, esse bons presentes seria boas coisas. A palavra no original é ágata e significa coisas boas, bens, dádivas boas. Se nós formos um pouquinho mais adiante em Mateus 21, 22, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Porque ele tinha dito para a figueira nunca mais dê frutos, e a figueira secou, e os discípulos ficaram admirados, né? E perguntou: como é que a figueira secou tão depressa? E aí que Jesus responde isso. Então, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Então, o que me chamou a atenção é o seguinte: em Lucas, esse ensino sobre oração com a parábola do amigo insistente, do amigo à meia-noite, ela culmina com Jesus dizendo que se vocês que são maus, vocês que são pecadores, conseguem, né, dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará não qualquer coisa, não tudo o que você quiser e acha que você precisa, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Já em Mateus, quando essa mesma parte é registrada, nós vemos que ele fala: dará bons presentes ou boas coisas aos que lhe pedirem, né? Então aí não combina no Espírito Santo, mas fala de dar coisas boas aos que lhe pedirem. Como a gente viu em 21, 22 ali, Mateus 21, 22, ele fala do componente fé, de não duvidar. Se nós crermos, receberemos qualquer coisa. E aí no original esse qualquer coisa significa literalmente qualquer coisa que pedirmos em oração. Em Lucas, como o contexto dessa parábola do amigo insistente era sobre oração, ele culmina com essa ideia de que o melhor bem que a gente pode receber do Senhor é o Espírito Santo. E isso ele não vai negar, né? Quem pedir vai receber, quem procurar vai encontrar, quem bater a porta será aberta. Ele vai dar o Espírito Santo. E aí essa comparação desse amigo que dá o que o outro pede só porque quer, só porque esse outro foi insistente, quanto mais nós, né? Quanto mais ele sendo um pai de amor, o Deus Santo, o Pai, né? Pai, família, que está no céu, santo, não vai nos dar o Espírito Santo. Então, culmina com isso. Já em Mateus, era no Sermão do Monte, e ele estava explicando também sobre provisão material, provisão ali física, e ele termina falando então de todas as coisas, né? De coisas boas, não só espiritualmente, né? O Espírito Santo, mas de coisas boas, que tem a ver também com as nossas necessidades. Fato, meus amados, é que eu acho que eu tava assim um pouco resistente, porque eu não queria eu não queria entender para mim e muito menos passar a ideia de que você pode pedir qualquer coisa no sentido de usar Deus como um gênio da lâmpada, de você esfregar e fazer os seus pedidos ilimitados, malucos, e só porque você ensinar isso, se você tiver insistência e persistência, você vai ser ouvido. Mas aí Deus trouxe muito claro ao meu coração: o que eu estou dizendo aqui é: sejam insistentes na oração, perseverem, persistam. E aí, indo
Para a parábola do juiz injusto ou da viúva persistente, é isso que acontece. Aqui então a figura é de uma pessoa que não teme ao Senhor e que não se importa com as pessoas e só dá o que a viúva está pedindo porque a viúva começou a irritá-lo. E aí ele falou assim: essa viúva está me irritando, eu vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. E Deus agora está se comparando a um juiz injusto? É claro que não. De novo, é aquele antagonismo, é justamente o oposto disso. Ele é um Deus justo. Então, se até esse juiz injusto chega a atender o pedido da viúva por conta da persistência, insistência dela, quanto mais Deus não vai, vamos ler aqui, não vai fazer justiça e rápido àqueles que clamam a ele dia e noite. E ele termina com uma pergunta, né? Mas quando o filho do homem voltar, e esse filho do homem, com letra maiúscula, o filho e o homem, é o próprio Jesus, né? Quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Outra pesquisa que eu quis fazer, que me chamou a atenção, será que tanto a insistência ou persistência da parábola do amigo é a mesma palavra que foi usada no original, nessa de Lucas 18, né, da viúva persistente? E aí é o seguinte, olha, na do amigo persistente é anaideia, a palavra em grego, e ela significa falta de vergonha e audácia. Ou seja, dentro desse contexto aqui da parábola, é uma insistência com ousadia, porque é essa falta de vergonha, essa audácia. Então, que audácia é essa? Que ousadia é essa? Então, é uma ousadia corajosa. O amigo foi lá à meia-noite pedir 3 pães. É uma ousadia, é uma insistência com ousadia. Já no do juiz injusto, é hipopiazô, que é o quê? Golpear no rosto, importunar. Então, aquela pessoa que fica ali, ó. O outro se irritou. Deixa eu atender logo essa mulher que ela tá me importunando. Então, o que que é? É uma insistência exaustiva, incansável. Ou seja, uma insistência incansável. Eu peço, eu não me canso. Eu vou pedir e não me canso. Logo, Lucas 11 nos ensina o quê? A termos ousadia e insistência, né? Confiança para pedir. E Lucas 18 nos ensina a não desistir, mesmo quando Deus parece não estar ouvindo ou parece estar demorando para agir. E aí também o Senhor me fez lembrar de 3 outras passagens muito emblemáticas sobre oração. A primeira que me veio à mente, inclusive, era aquela da tradução do Almeida, né? Da Almeida Revista Atualizada, que é assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, tá? Essa é Tiago 4:3. Aqui para mim, nessa NVT tá assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então me veio essa daí em mente. E interessante que quando a gente vai ler não só o versículo, mas onde ele tá ali, esse Tiago 4, esse é 4:3, mas o que ele falou no 4:1 e 2? Ele falou assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as discussões e brigas, né? Não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Ó, prazeres, guerra, briga, discussão. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. A gente sabe disso. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. E aí ele conclui essa parte falando assim: adúlteros,
Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então aqui o assunto é muito maior do que apenas um pedido que a gente faz em oração, né? Quando ele fala, vocês pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas para apenas o que lhes dá prazer. Não é que todo pedido que a gente faz pode ser que a gente não esteja recebendo porque é só para o nosso prazer, porque isso daqui tá dentro de um contexto muito maior, tá? Nesse contexto sobre a amizade do mundo versus a amizade com Deus. Não temos como ser amigos do mundo, porque isso nos torna diretamente inimigos de Deus. Tá dentro dessa discussão. Outra coisa também que me veio à mente foi 1 João, em que João nos diz que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então, tá alinhado a esse daqui de Tiago, de que é um pedido que eu faço só para o meu próprio prazer, ou está alinhado à vontade de Deus? 1 João 5, 14 e 15. Estamos certos de que ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Vejam só, então nosso pedido está alinhado com a vontade de Deus e assim nós temos que crer que ele nos ouviu e que ele vai nos dar. Porque Jesus nos disse que ele é um pai que está no céu e que dá, por exemplo, o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E que aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, aquele que bate a porta será aberta. Então, se está alinhado ao coração de Deus, tenhamos fé, creiamos que ele está nos ouvindo e de que ele vai nos atender. Também algo que Deus me trouxe à memória, principalmente essa da viúva persistente, né? Que no original é essa coisa de até ser golpes repetidos no rosto, uma coisa que importuna, que irrita, de tão incansável que é. Eu me lembrei de Ana, né? Ana, mãe de Samuel, e da oração que ela fazia, que na verdade era uma oração com intensidade e humildade de coração. Tinha lá essa característica de ser persistente, tanto que o sacerdote ele chegou a achar que ela estava bêbada porque ela continuava a orar ao Senhor. Então tem aí esse caráter de persistência, né? E ela fala ao Senhor que esse filho, né, se fosse homem, ela dedicaria ao Senhor. E ela assim o fez. Deus assim cumpriu e ela assim o fez. Ela entregou ali Samuel, ele tinha aquele voto de Nazireu. Então, era uma oração que no fim das contas estava assim alinhada à vontade de Deus e ele atendeu. Aí nós chegamos a uma coisa assim muito sensível da nossa vida com Deus e da nossa vida cristã, que é justamente as nossas experiências, as experiências que nós temos com Deus ao longo da nossa jornada, muito intrinsecamente ligada à oração. E quando a gente recebe, quando a gente não recebe. Então, será que eu não recebi porque não estava alinhado ao coração de Deus? Será que era só para gastar do meu jeito, né? Os meus prazeres? Será que era só uma vontade minha de criança que não sabe o que pede? Mas isso aqui parecia tanto estar alinhado ao coração de Deus e eu nunca recebi, ou eu recebi o oposto disso, ou aconteceu o oposto disso. Então, na jornada de todos nós, sempre tem essas dúvidas, essas coisas que parece que não foram bem respondidas, mas o Senhor nos chama a uma maturidade espiritual, a um crescimento nele. É só Ele quem pode nos dar esse crescimento. E a gente entende que a oração, muito mais do que a gente receber o que a gente quer, antes mesmo da gente entender se o que a gente quer estar alinhado ou não à vontade de Deus, é justamente desenvolver esse coração que deseja se alinhar à vontade de Deus. Porque a oração é um dos modos maiores de nos relacionarmos com o Senhor, de estarmos nesse
relacionamento em que eu falo, em que eu escuto, em que eu peço, em que eu sou redirecionada. Então, a oração a Deus não é um momento só para você despejar sua lista de desejos e de vontades e de dores e de preocupações. Ela é um momento de se derramar na presença de Deus, de se derramar ali diante do Senhor, para que o nosso coração comece a ser transformado ao ponto do nosso coração estar alinhado à vontade de Deus. Isso só é possível por meio de uma oração persistente, de uma pessoa que não se desanima de orar, mesmo quando parece que Deus não está respondendo, que Deus está quieto, em silêncio total, mesmo quando você viu que já aconteceu o oposto do seu pedido, é você continuar com esse espírito de oração, esse crente no Senhor que não desiste, que ora, que se derrama na presença dele, que chora, que faz pedido inapropriado, porque nem você sabe que é inapropriado. Não importa. Ore sem cessar, ore sem parar. Não ore só oração intercessória quando você está completamente sozinho, ninguém está te ouvindo, em voz alta ao Senhor, no seu tempo secreto com o Senhor. Ore assim, ore no carro, ore no transporte público, ore em voz alta, ore só no espírito, ore orações flechas, orações curtas, ore lavando a louça, ore fazendo o trabalho de casa, ore você trabalhando, ore você durante a reunião, ore falando com o cliente, ore antes de ligar, ore antes de postar um vídeo. Ore o tempo todo, ore insistentemente, ore sem cansar, sem desanimar. Outro ponto muito importante que o Senhor quer deixar claro pra gente é que em todo momento aqui que se fala de oração, tem esse caráter de fé, de confiança. Afinal, a viúva foi persistente porque ela sabia que em alguma hora aquele juiz ia atendê-la. Senão ela não teria sido persistente. Ela cria que ela ia ser atendida. Por isso que ela insistiu. Aquele amigo insistente, à meia-noite, ousado do jeito que ele foi, ele sabia que se ele fosse ousado e pedisse, insistisse, ele ia ser atendido. Então, Jesus também está nos ensinando não só sobre oração, mas sobre fé, sobre confiança, sobre perseverança. Amém, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Se tem algum aspecto desse de oração que você acha que a gente deva falar mais, explorar mais, eu quero trazer aqui para o canal. Por favor, deixe nos comentários e eu posso preparar esse vídeo para vocês, tá bom? Fiquem na presença do nosso Senhor Jesus. Vejo vocês no próximo vídeo com uma parábola ou mais parábolas. Maranata!